E Ricardo, quando a gente desencarnar, você acha que a gente vai reconhecer o nosso mentor espiritual? A, Na maioria das vezes a gente reconhece. Porém, há alguns fatos interessantes. Há relatos de espíritos que desencarnam e são recebidos por espíritos familiares de uma bisavó, uma tataravó, que nós nem fazemos ideia quando encarnada fisicamente como ela era. E a gente vê lá uma senhorinha muito bondosa, às vezes nos auxiliando lá no plano espiritual. E depois a gente vai perguntar, porque a gente começa a perceber características naquele espírito muito semelhantes ao nosso. Não características físicas, mas até na forma de pensar. E aí a gente acaba descobrindo ao longo do tempo que aquela senhora, isso é um exemplo, tá? Muito figurativo. Mas a gente acaba descobrindo que aquela senhora foi a nossa tataravó e ela foi o espírito amigo que ficou incumbido de nos acompanhar naquele período próximo à nossa ao nosso desencarne e ficou incumbido também de nos auxiliar no plano espiritual. Na maioria das vezes, Éder, nós não reconhecemos os nossos benfeitores. Nos parece espíritos desconhecidos. Em alguns casos nós reconhecemos, mas na maioria das vezes nós não reconhecemos aqueles espíritos que agem a favor do nosso bem. Nós vamos descobrir depois, através da nossa maturidade espiritual, depois que desencarnamos, né? E aí a gente vai entender que aqueles espíritos estão ligados à nossa história muito mais do que a gente imagina. Ou seja, eles nos conhecem muito mais do que a gente imagina. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.